lobas da minha vida. Hoje, livro das Mulheres Corre com os Lobos. Seguimos sempre junto com nós, a nossa Bíblia. Hoje, o último trecho do capítulo 9, que é a pele de foca, a pele da alma. E esse último trecho lá, página 338, Ecologia Inata das Mulheres. A gente vai encerrar esse capítulo aqui hoje. A gente foi durante aí várias terças-feiras durante os últimos meses fazendo análise do conto na perspectiva da vida, da nossa vida, do que está acontecendo nos nossos relacionamentos, no empreendedorismo, na nossa empresa, no nosso negócio, né? E a gente foi olhando na perspectiva do conto, como a gente faz lá quando a gente assiste uma novela, né? Assiste a novela e a gente olha para aquele personagem e se vê naquele personagem, se imagina lá. E hoje a gente vai finalizar esse conto e depois vamos dar andamento a um próximo conto, né? Porque a gente não pode parar. Esse livro das Mulheres Correm com os Lobos, ele marca muito a nossa trajetória, que estamos aqui fazendo esses círculos. Você que está aí do outro lado, várias mulheres pelo mundo todo. Então, essa é a nossa busca por entender nossas emoções. Já vou chamar as meninas aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas quem tá entrando por aí. As lobas Gislene, a Tati, a Sheila, já vou convidar aqui pra gente começar. Não perder tempo de finalizar. Chave de ouro. Vamos lá. Cheguei. Boa tarde, tudo bom, Tuti? Boa tarde, Tati, seja bem-vinda. Oiê, Oi. boa tarde, meninas. Boa tarde, lindonas. Boa tarde, sejam bem-vindas mais uma vez nesse Las Lobas Círculo. Então, 3 lobas para falar sobre, para a gente transmitir a nossa perspectiva aí desses contos. Então, quem está por aí, observa o que está acontecendo na sua vida, traz o que a gente está falando para a sua consciência, para o reflexo do que está acontecendo por aí, o que andou acontecendo, o que aconteceu durante a vida, o que eu posso melhorar. Então, essa é a ideia da gente trazer para a consciência através do conto. Resumindo o conto já, para a gente já entrar direto no nosso trecho aqui principal. Resumindo a história da mulher foca, né? Esse conto, a doutora Clarice estudou em vários lugares do mundo e lá de uma região específica ela achou mais adequado contar essa parte. E aí ela fala que tinha a lenda da mulher foca, que era meio mulher, meio foca, e tinha um caçador solitário que vivia por lá e não tinha nenhum amigo, nada, família, nada. E aí, um dia ele viu várias mulheres dançando, muito bonitas, à luz da lua, assim, dançando na beira do mar. E ele ficou observando elas dançarem. E eram várias mulheres focas, elas tinham tirado a pele e deixado tudo junto de um lado, assim, enquanto elas dançavam ali. No final dessa dança, cada uma cantava para chamar sua pele de volta. E aí começaram a cantar, vinha a pele, cantar, vinha a pele. A última cantou e nada. A pele não vinha, não vinha, não vinha. O que estava acontecendo, né? Aí ele se aproximou, ele observou aquelas mulheres o tempo todo, né? Então ele se aproximou, ele tinha pego uma das peles, né? E disse para aquela mulher foca: eu sou um homem solitário, casa comigo, que daqui a 7 verões eu te entrego a tua pele de volta. E ela, assim, meio sem entender, mas entrou naquela onda ali dele, né? Aceitou aquele casamento, casou, teve um filho com ele. Só que o que aconteceu? Passou 7 verões e ele não devolveu a pele. E nesse processo ela começou, então, a sentir falta dessa raiz dela, né? Ela começou a definhar. A doutora Clarissa fala no livro. Começou a definhar mesmo, que é. Não conseguia enxergar direito, não caminhava, cabelo caindo, unha quebrando. E então ela estava cada vez mais ficando recolhida, não tinha nem força para recuperar
pele dela, né? E aí o filho ouviu uma discussão entre eles, onde ela disse, devolve minha pele, né? Eu preciso, tu prometeu que eram ser 7 verões. E o pai desse filho dela disse, não, eu não vou te devolver porque tu vai me abandonar, tu vai deixar o teu filho e tudo mais. E, e ele ficou com aquilo, né? Mas ele ouviu o chamado da foca anciã lá do mundo, lá do reino das focas, chamando ele e orientando ele a encontrar essa pele. E ele saiu, encontrou a pele da mãe, entregou para a mãe, disse, mãe, só não me abandona, né? Chorou um pouco. A mãe pegou ele embaixo do braço, transmitiu ali uma respiração para ele, um ar para ele e mergulhou até lá o mundo das focas. Aí, quando chegaram lá onde tinham as outras focas e tudo mais, ela se restabeleceu, ela recuperou toda a força dela, com a pele dela, se sentindo bem e tudo mais, e ele ficou por ali. E as focas perguntaram, tá, mas o teu filho pode ficar aqui? E ela disse, não, agora é momento dele voltar. Ele voltar para a Terra, porque aqui não é o lugar dele, não é ali onde ele nasceu, né? Até que então ela levou ele até a Terra e disse para ele, olha, se quando tu cantar ou tocar alguma coisa que fui eu que fiz, então tinha alguns detalhes que ela falava ali, uma faca, algumas pedras e tudo mais, tu vai sentir a minha presença, nunca vou estar distante de ti. Aí ele virou um cantor famoso ali naquela região, também falava muito que viam ele conversando na pedra, assim como se estivesse conversando com alguém, mas ninguém via nunca mais viu essa mulher foca ou sequer tem a história assim que realmente foi visto. E aí a gente veio trazendo esse reflexo, ela dividiu em vários trechos, ela vai aprofundando do início do conto até o último trecho, que é o que a gente vai falar hoje, ela vai indo mais fundo nessa análise. O que significa esse filho, o significado desse marido, dos 7 verões, do mergulho que ela foi dando, né? E a gente olha para a nossa reflexão, quanto a gente vai perdendo a nossa pele durante o percurso, durante o caminho da vida, a gente vai deixando as coisas pelos outros, vai dando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e não se dá conta que a gente vai definhando também por não ter as nossas próprias escolhas, né? E hoje esse trecho se chama Ecologia Inata das Mulheres, e já para as gurias também, para a gente já bater um papo sobre isso. No início do trecho, ela comenta sobre essa mulher selvagem, que a gente fala a mulher loba, a mulher selvagem, que é o arquétipo, que ela chama a nossa representação dessa mulher, realmente a nossa raiz, a nossa essência, na nossa alma, mais profundo da gente, né? E ela fala o quanto ali a gente a gente não se dá conta que a gente é arrastada pelo ritmo das outras pessoas, pela dança de outras pessoas, pela fome das outras pessoas. A gente apenas entra como se fosse numa manada e vai indo, vai vivendo a vida e não observa, né? Mas espera aí, esse ritmo é meu ou é do outro, né? Essa dança é minha ou é do outro? E aí a gente foi trazendo isso para que mulher empreendedora, para as mulheres que estão tomando aí iniciativa de fazer uma transição de carreira, quanto a gente vai deixando, né? Eu vou indo naquele ritmo e não consigo parar para olhar o meu ritmo. E a gente vai definhando, como fala a doutora Clarice. Então, Sheila e Tati estão aí para já falarem um pouquinho sobre quem são vocês, também já comentar sobre esse trecho aí que a gente falou, esse início aqui do capítulo, a gente já pode introduzir aí para começar a falar mais profundamente. Vai, Tati. Boa tarde a todas. Sou a Tati, sou psicopedagoga, terapeuta da educação, terapeuta de saberes femininos, leitora de baralho cigano. Junto tudo isso e trago para ajudar mulheres, mães, profissionais a ter uma nova visão da vida. E hoje eu sinto muito mais necessidade de ajudar, auxiliar e caminhar junto com essas mulheres nessa descoberta do próprio poder. Porque justamente é o que a Tuti contou do conto,
a gente dança conforme a música ao longo da vida. A gente dança, a gente aprende assim, a gente é doutrinada dessa forma a seguir a vida como nos apresenta, sem questionar muito. E quando a gente entra nesse lugar de questionamento, começa a doer, porque, poxa, eu estou questionando aquilo que me foi ensinado, estou me questionando aquilo que foi dito para mim que era o certo a fazer, né? E é quando você sente, como a doutora Clarice fala, o seu cabelo cair, a sua pele ressecar, as coisas perdem o sentido, porque você se perde de você mesmo. Então hoje eu me encontro mais nesse lugar, principalmente na área da educação, ampliar o olhar, junto com essa sabedoria que a doutora Clarissa nos apresenta nesses contos, que cada vez mais que a gente mergulha, mais a gente vai em encontro ao nosso próprio eu, que é a proposta, né? Você sempre buscar ouvir essa voz dessa anciã, com quem geralmente a gente aprende, né? Nossas anciãs, nossas mães, nossas avós, são essas mulheres que estão sempre presentes na nossa vida. E a discussão hoje é gostosa para finalizar. Tá com um pouquinho de saudade já. É verdade, é verdade. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Sheila, eu sou coach integrativa, eu sou terapeuta de saberes ancestrais, também sou oraculista da magia cigana, e a gente faz tudo junto e misturado, né, Tati? Para promover aí o autoconhecimento, para a gente ganhar equilíbrio energético, e aí a gente ganhar velocidade em entender o que acontece interna e externamente dentro daquilo que a gente quer. Então, eu acho que esse capítulo fala muito disso. A gente vem falando disso no decorrer de todos os capítulos, né? Que o papel da mulher, pela sociedade, a gente às vezes fica muito oprimida, né? A gente não consegue expressar ou não consegue parar o nosso tempo para entender o que realmente é importante para nós. E a gente acaba fazendo isso que a Tuti introduziu, vai dançando a dança do outro, vai fazendo o movimento do outro, porque a gente tem receio de se posicionar, porque não aprendeu de outra forma, né? E também porque a gente quer ser aceita. Até um dado momento onde a nossa anciã, a nossa mulher selvagem, a nossa alma grita, né, através do cabelo que resseca, da unha que cai, da pele que escama, né, dizendo, olha para você. Você precisa voltar e olhar para a sua alma. E isso acontece muito quando a gente está empreendendo, né? Eu, a Tati, a Tuti, a gente passa pelos mesmos processos, né? Momentos que a gente entra em questionamento, em conflito interno, entender o que a gente quer e olhar para o externo e falar, nossa, mas o que eu faço 459 mil pessoas faz, mas o que eu faço diferente, como eu faço diferente isso, como que eu vou vender a minha verdade como forma de ajudar, não desmerecendo a verdade do outro. E às vezes a mulher, ela se perde, porque a força, quando eu estava lendo aqui, me veio um insight, eu até comentei com a Tuti. A força parece que vem quando a mulher selvagem desperta em nós, a mulher empreendedora também consegue dar esse passo. A gente consegue ter mais sabedoria e se importar menos com aquilo que vem do externo, com o que o outro fala, né? É um renovar constante. Sim. É um trocar de pele constante, né? Que a gente passa por isso o tempo inteiro. Eu estou passando por isso, acredito que vocês também devem estar passando por isso a cada momento que está criando e empreendendo, saindo da manada, né? Sendo a vaquinha roxa, como diz a nossa mentora, né? Estando contra a maré, né? Todo mundo está indo para cá, a gente está indo ao contrário. E isso causa muito desconforto. Sim. Porque a gente tem que enfrentar paradigmas, né? Uhum. Com certeza, muitos dedos apontados mostrando o quanto que você está errada em fazer isso. Como é que você ousa seguir esse caminho que não é o que a sociedade aponta que é o certo, né? Como é que você escolhe um caminho diferente daquele que foi entregue durante a dança da vida que a gente foi embalada. Hoje eu tô com muita saudade mesmo dessa parte desse bate-papo. Saudosa. Tô mesmo. Essa questão do que você falou da mulher, né, da gente que desperta o empreendedora, que a gente vira uma vaquinha roxa que vai ao contrário da manada, ele me colocou nesse lugar de
que a própria doutora Clarissa coloca aqui, que a coisa boa desse despertar e da gente se entender como cíclica é que a gente sempre pode estar revisando. A gente sempre pode estar voltando. Eu não digo nem corrigindo, né? Mas assim, reparando. Isso. Alterando algumas coisas. Porque não é o errado, né? É o nosso processo de aprendizagem. A gente não aprende com o erro, a gente aprende com as tentativas. Não foi muito ok, mas você aprendeu algo com aquilo, você vai fazer diferente. Sim. No empreendedorismo é isso, a gente vai sempre buscando o melhor formato, como a Tuti, desde o início do Círculo, ela vem buscando o aprimoramento desse formato do Círculo das Lobas, da própria mentoria que ela apresenta. A gente tem nossos exemplos, né? Eu tenho aqui uma mentora que acabou de entrar, a minha mentora psicopedagógica, ela falou uma coisa que ela me pescou aí. Eu acho que foi quando deu a primeira virada de chave na minha mente. Quando nós começamos, ela falava assim para a nossa turma: amores, meninas, nós estamos construindo avião em pleno voo. E é isso, a vida é isso. A gente constrói nosso avião em pleno voo. Sabe? E foi a minha primeira virada de chave, porque veio junto com esse processo do mestrado, que foi um processo doloroso, acordar para essa nova amplitude de vida, de estudo, e o quanto que dói fazer, o quanto que dói escrever e terminar. E eu sei que eu vou sentir saudade também, que a gente sente. E o processo da mudança de mentalidade, né? Eu não preciso seguir esse padrão de estudar até pegar o último certificado disponível. Eu tenho tantos saberes que vieram da Dona Marise, que vieram do seu Antônio, da Dona Maria Luísa, da Dona Margarida, que são os meus ancestrais, e que me trouxeram tanta bagagem. E eu sou essa mulher que está deixando tanta outra bagagem para mais 2 mulheres que estão aqui no mundo em desenvolvimento, tentando incentivar esse caminho de empreendedorismo, de mudança de mentalidade, mas sem deixar também de ter o pé no chão, de entender o que a sociedade nos cobra, o que ela nos impõe, o que ela nos apresenta, e aquilo que você pode dizer: não, eu não quero. Não, eu não posso. Né? E assim a gente vai garantindo que a pele não se descolhe por completo, que a gente vai costurando nossos pedacinhos, que ela vai seguindo. Ela tá... E aí, quando você fala isso, me lembra de uma cliente que eu tenho, né? Ela colocou uma situação e ela falou assim para mim: porque agora minha vida tá assim porque eu me separei, porque antes não tava por conta da pessoa. Eu falei: não. Não é por conta da pessoa. Você mudou o seu nível de consciência. Nada que acontece na sua vida é por conta do outro. É por conta da sua consciência. Hoje, eu falei para ela, hoje, se você não tivesse vivido com essa pessoa, em nenhum momento, e você tivesse uma balada, e essa pessoa aparecesse para você, com a consciência que você tem hoje, você não escolheria ficar com essa pessoa. Então, não é ninguém culpado de você não ter tido sucesso na empresa, no trabalho, no relacionamento. É a tua consciência que faz você compreender que o que era bom antes, hoje não é mais. Porque você teve essa evolução. Não é verdade? Então, assim, a gente começa... É o que a Tati falou. A pele fica coladinha porque a gente começa a ter amplitude de consciência. Quando a gente começa a ter amplitude de consciência, a gente está se aproximando mais da alma, mais da mulher selvagem, começando a entender mais o que eu quero, o que eu não quero. Né? Aprendendo a dizer mais não para aquilo que eu não quero e menos sim para aquilo que eu não quero. Né? Porque você fala assim, não, isso aqui sim. Isso aqui talvez. Pode, talvez. Não é? Porque o que eu falei para ela, existem várias formas da gente falar não para as pessoas. Quando a gente começa a se reconectar e começa a se reconhecer, você começa a se posicionar, mesmo que de forma meiga, né? É um posicionamento, né? Não precisa nem dizer não, eu não vou, não é a palavra não, né? É Isso. Um posicionamento mesmo, né? É a forma como você diz, né? O não positivo que eu costumo falar para elas, né? Usem o não positivo. Não quer ir naquele lugar e falar, ai, meu amor, hoje não dá para eu ir. Quem sabe num outro momento? Pronto, já não vai.
né? Não magoou a pessoa, se colocou de uma forma positivamente, a pessoa entende aquele momento. Isso acontece quando a gente começa a ter esse acesso de consciência que a Tati comentou, quando a gente começa a acessar a sabedoria dos nossos ancestrais. Porque às vezes a gente está estudando hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Eu estudo coisas que tá falando de uma forma bonitinha o que a minha mãe falava de um jeito muito simples. Sabe assim? Tipo, minha mãe dizia assim, tá passando mal porque você tem que prestar atenção no corpo. O corpo te avisa quando você vai comer um negócio que vai passar mal. Quando você olhar para um negócio, minha mãe falava muito isso. Quando você olhar para um negócio e fazer assim, não come. O corpo tá te avisando, vai te fazer mal. Presta atenção, ela falava. Presta atenção. Quer dizer, os antigos tinham uma sabedoria que hoje a gente aprende, às vezes, com alguns gurus de meditação, de uma forma mais bonita, porque eles diziam de um jeito bem simples, né? E esse trecho que ela fala, né, é da ciclicidade, isso que depois que a gente falou desse ritmo das pessoas e tal, ela fala, sabemos que não podemos viver uma vida confiscada, sabemos que não há uma hora em que as questões dos homens e as questões do mundo precisam ser abandonadas por algum tempo. Aprendemos que somos como um filho, podemos viver na terra, mas não para sempre. Não sem viagens à água e ao lar. Cultura excessivamente civilizadas e repressoras tentam impedir que as mulheres de voltar para casa. Infelizmente, ocorre muitas vezes que ela seja espantada de perto da água até que define e perca o brilho. Esse trecho fala exatamente o que vocês estavam falando da questão de que ao mesmo tempo que eu vou mergulhar, a gente falou nos outros, né, também nas outras lives, eu tenho que mergulhar para olhar para minhas origens, para olhar para quem eu sou mesmo. Só que eu vou ter que também conviver com a terra. Vou ter que viver, não, peraí, vou voltar agora. E vou ter que viver com as pessoas que são diferentes de mim, a sociedade, com as regras que estão no lugar onde eu vivo, na cultura onde eu tô. Então não dá para o tempo todo eu mergulhar e eu querer virar a rebelde, né? Aquela que vai ser totalmente contra tudo, não vai fazer nada e tudo mais. Não tem como. A gente vai precisar, para conviver civilizadamente, vai ter que estar na Terra em alguns momentos. Eu vou ter que mergulhar e ir lá para o reino das focas, recuperar minhas forças, pegar minha pele, meus pedaços, mas ao mesmo tempo eu vou ter que voltar. E vou ter que conviver com aquelas pessoas, né? E ser empreendedora é muito isso, né? Quando eu mergulho para dizer assim, a minha empresa vai ser diferente, porque ela vai ter a minha distinção, vai ter o meu ser, a minha essência ali. Eu vou misturar tudo que eu conheço e vou criar uma coisa totalmente diferente. Nesse momento, eu estou fazendo um mergulho, mas ao mesmo tempo eu vou ter que voltar para a Terra, porque tem coisas burocráticas que eu vou ter que fazer. Eu vou precisar ser empresária, me colocar e cuidar da parte financeira, eu vou ter que cuidar do marketing da minha empresa, eu vou ter que ou contratar pessoas para me ajudar. Não dá para mergulhar e ficar lá. Eu vejo muitas colegas nossas, terapeutas de saberes femininos, que mergulharam e a parte empresária foi pro brejo. Porque, claro, dá vontade de ficar lá se conhecendo, porque é uma vida em que a gente realmente foi vivendo o ritmo do que estava acontecendo, como ela disse ali, vivendo o ritmo dos outros. Quando a gente mergulha e dizer agora que eu vou viver, dá vontade de ficar mergulhada ali, maravilhosa. Só aprendendo, estudando, assistindo cursos e se alimentando e tudo mais. Só que na hora de, peraí, agora eu vou voltar para a Terra, preciso fazer uma planilha financeira. Aí, aquilo é muito dolorido. É muito difícil voltar, pegar o ar e respirar na Terra de novo. Não, peraí, eu preciso fazer essas coisas, né? Só que... E dentro disso que a Tati estava falando também, dessa ciclicidade, vocês falaram, da gente entender, não, peraí, não é sempre, não é tudo linear, eu vou ter uma empresa, vai ser assim que eu vou vender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As coisas mudam, o tempo muda, a gente teve a pandemia que veio mudou a forma de empreender, mudou a forma de divulgar. Não vai ser sempre do mesmo jeito. Não, fazer um grupo no WhatsApp para fazer uma venda de produtos. Não é a mesma coisa que antes. Hoje as pessoas estão consumindo de uma forma diferente. Então,
É tudo cíclico, tanto a gente, assim, no sentido de que eu vou mergulhar e vou olhar lá para dentro, o que está acontecendo nas emoções, qual é a força que eu preciso recuperar. Ao mesmo tempo, eu vou ter que ir lá na montanha-russa aqui, vou ter que ir na terra e vou ter que olhar para a parte burocrática. E ao mesmo tempo, eu vou ter que lidar com a venda que está baixa, ao mesmo tempo, eu vou ter que vender mais. É uma montanha-russa, é a ciclicidade, entender isso que não é que eu agora comecei a empreender e as coisas vão ser sucesso sempre, né? E E acho estar, que passa muito por isso, né? Passa por e um. estar atenta, né? Estar atenta nesse movimento do gênero, né? Que fala lá na lei hermética, na 7ª lei hermética, né? Que é aquele, o mergulhar, quando eu estou no meu feminino, para entender o que eu preciso fazer e voltar para cá, para a ação de colocar em prática aquilo que eu preciso. Que é o que você falou, cuidar da planilha, ver o marketing, fazer coisas que nem não são tão agradáveis, como é ficar no interno, no feminino, que é gerando as ideias. Então, é o equilíbrio do gerar. Eu entro para buscar a minha energia selvagem, a minha força para gerar as ideias, e eu voltar para a minha realidade para colocar isso em prática. Que quando a mulher fica muito distante dela, ela encontra muito essa dificuldade de voltar. Porque aquele ambiente do gerar que ela não tinha acesso, agora que ela tem, ela fala, meu Deus, que negócio legal, não quero sair daqui nunca mais, vou ficar aqui, né? E aí, aí depois de um tempo, ela começa a entrar em dissonância com o que ela deseja e o que ela está fazendo, né? Porque ela fala, eu quero fazer o meu negócio acontecer, mas eu não estou tendo força de fazer acontecer porque eu estou aqui ainda no mundo das ideias, né? Colocar em prática não é tão simples. Continua nesse processo cíclico. Você se reconhecer, ver se deu certo, tenta, volta, tenta, faz de novo, e vamos procurar outro caminho, e fica nessas curvas da vida. A gente está muito acostumada a ficar nesse lugar de... Não, ao contrário, não estamos acostumadas a um processo de autoconhecimento. Então é assim, quando você começa esse processo, você mergulha de tal forma que você quer beber de todas as águas. Você quer saber de tudo. Isso mesmo. Mas não adianta você saber beber de todas as águas e ficar com aquilo tudo para você. A gente precisa fazer a entrega. Precisa daquele movimento da volta. Né? Vamos pensar numa espiral. Ele vai e volta, e você vai crescendo, vai crescendo. Você vai, busca, traz de volta, expõe para o mundo. E na hora de colocar para o mundo, a maioria das vezes, vou tirar por mim, é muito difícil entrar num lugar de good vibes. Pode vir com qualquer crítica que eu vou conseguir compreender. A gente não consegue compreender todas as críticas. A gente ainda vê muito o nosso eu através do espelho do outro, né? Porque performance da vida é isso, você vivendo como se você quisesse o tempo todo estar se apresentando para o outro, sua melhor forma, o seu melhor lado. E quando a gente faz esse mergulho, quando a gente diz aqui o tempo todo do chamado, quando essa anciã chama e grita pelo seu nome para você retornar ao seu eu, é justamente para ter esse processo de volta, o que o corpo está sentindo, o que a mente está gritando que você não está querendo ouvir, que muitas das vezes ela grita e a gente não quer ouvir, porque não quer ouvir aquela verdade, não quer, né? Olha a comida te arrepiou, você vai lá e ainda come. A pessoa é teimosa. A pessoa aqui, é teimosa. Ó, queimadinha aqui, ó. A voz falou, não vai que você vai se queimar. Eu esperei meia hora e fui lá e me queimei. Olha como eu sou teimosa. Aquela história lá no início da história do conto, né? A questão do arrepio. Se arrepiou, tem algum porquê. Né? Isso. Se você está praticando a meditação, que já é algo complicado, você conseguir ficar 5 minutos internamente é uma evolução incrível, é um avanço maravilhoso de autoconhecimento. Mas sua cabeça fica como? Aquela planilha que eu tenho que terminar de preencher. Eu acho que aquele boleto eu deixei pendente e perdido em algum lugar. A criança precisa estudar mais, preciso botar o fulaninho para varrer o quintal, porque ele está muito no videogame. Então a nossa mente não para, e por ela não parar, é um processo também de sabotamento de você não se conhecer, não se perguntar e não se deixar ouvir. Imagina para o empreendedorismo, que confusão que isso não traz.
Então a gente precisa exercitar. E aí, várias coisas que nem a gente quer misturar, vários conhecimentos aí, piorou. Mais coisas. E o extremo também é verdadeiro, né? Quando a gente fica muito com energia masculina, que aí você faz, mas não planeja nada, você sai fazendo que nem uma Maria louca, né? E aí você tem um gasto de energia muito grande, porque às vezes as coisas não saem da forma como você gostaria, porque você não presta tanta atenção nos detalhes, porque você fica muito objetiva, né? E aí você não consegue gerar com tanta excelência. Eu estou entendendo isso agora, porque eu sempre fui uma energia... Eu digo que eu tenho um Carlão dentro de mim, né? Eu fico segurando o Carlão aqui, porque ele grita, né? O bicho grita. Então, assim, eu sempre fui Carlão o tempo inteiro. E aí, em dado momento da minha vida... Não, filha, você tem que ser a Sheila. Controla o Carlão, porque os dois têm que trabalhar junto, em equipe. E aí, quando você conhece a Sheila, que vai conhecer o sagrado feminino, que vai trabalhar a energia do feminino, gata, dá uma pane no sistema... Porque, assim, você tem uma ânsia de fazer, mas o sagrado fala, segura, calma que não tá na hora ainda. Calma, segura um pouco mais. Aí você vai lá e faz. Aí não sai do jeito que você queria. Aí você para tudo de novo. Então você fica nessa briga interna, entende? O seu masculino fala assim, ó, tá passando um tempo, gata, bora fazer. E o seu feminino, calma não, a gente precisa amadurecer algumas coisas, precisa fazer alguns processos. Então, estamos na fase da geração. Teve um período desse meu processo de empreendedorismo que eu odiava ouvir dos amigos terapeutas e tarólogos, né? Falando assim, Sheila, você está na fase da geração. Eu queria matar o povo quando abria a boca e falava que estava na fase da geração. Porque eu não conseguia entender que era o sagrado feminino que habitava em mim, que estava dizendo, calma, querida, bora organizar toda essa fome que a Tati falou de conhecimento, já pegou tanto? Bora organizar isso. Bora compilar isso e criar um método que tenha a tua cara. Você está dando resultado, mas podia estar dando mais. Bora fazer o negócio direito. Calma aí. E é difícil, né? Os dois extremos é complicado. Se você ficar muito lá na água, né? Também você se perde. Se você está muito na terra, você definha, né? E aí a gente tem que achar mais outra lei hermética e o equilíbrio, né? Mais pro meio. Nossa, e criar uma nova, porque assim, eu senti um tempo assim, de ficar muito no sagrado, desse sagrado dizer assim, não é a hora, não é a hora, peraí, mas tem uma hora que eu vou ter que fazer a hora chegar, senão eu não vou empreender, porque a vida passa, assim, o digital tá acontecendo, o mundo tá hoje, eu preciso vender para entender se eu tô vendendo certo ou não. Mano, que vem vender diferente, amanhã diferente, e aí tem aquela vontade de ficar aqui me observando, melhorando mais ainda, né? Não, porque eu preciso conhecer um pouco mais de mim para poder transmitir para a pessoa. Mas na verdade, sim, vou transmitir com o que eu tenho agora, vou vender e vou trabalhar, empreender com o que eu tenho hoje. Aí vou trabalhando, é aquela coisa do avião andando aí, que é aqui no. Uma aluna falou assim, essa coisa do avião voando eu não consigo, não é lógico para mim. Eu prefiro falar que vamos arrumar as melancias com o caminhão andando. E elas vão se ajeitando lá no caminhão. A gente vai ter que trabalhar o sagrado e a terra e aterrar tudo junto. Enquanto tudo junto. Né? Fazer sempre esse movimento, né? De mergulhar e voltar. Mergulhar e voltar. Por isso que ela fala, nem tanto no fundo do mar, nem tanto na terra, mas você vai ficar nesse trânsito, né? Vai, volta, pega a sua energia de volta, traz, coloca ela em movimento, coloca em ação, porque esse é o processo principal. E por isso que ela diz que não importa em que momento, não importa como, se é todo mundo sabendo que você está indo ou se é em segredo, mas de toda forma, quer dizer, de alguma forma, todas nós vamos fazer esse movimento, vamos executar esse ir e vir. Né? Hoje, por exemplo, eu estou no meu momento de volta, eu estou de volta o quê? Para a Terra. Vamos embora, vamos exercer, né? Vamos botar esse mestrado de volta para andar, vamos terminar, vamos pegar a psicopedagogia e trazer junto, e o que a gente pode fazer, porque tudo é aprendizado, tudo está ali em volta, tudo é dentro desse processo, vamos trabalhar juntos. E eu gostei muito desse trecho que eu vou falar, porque muita gente fala assim, eu já ouvi assim,
Ah, mas eu não tenho tempo para estar andando na beira da praia. Eu nem moro na beira da praia. Ah, mas eu trabalho de 7 às 9 da noite, de 7 às 7, só chego em casa 9, 10 horas. Aí a doutora fala assim: nenhum desses meios de volta ao lar depende de condição econômica, status social, formação ou mobilidade física. Mesmo que só possamos ver uma folha de grama, mesmo que só tenhamos 20 centímetros de céu para observar, mesmo que só vejamos uma erva esguia que brota de uma rachadura na calçada, podemos ver nossos ciclos dentro da natureza e com ela. O sol sempre vai nascer e vai se pôr. A lua sempre está no céu, de todas as suas passagens. A ervazinha que nasce na rachadura da calçada, na rachadura da parede, por mais que você arranque, ela volta a nascer daquele exato lugar. Você puxa a danada com a raiz, para que você pense, ela volta. Então, assim, não importa aonde eu estou, o que eu estou fazendo, qual é o meu momento atual, eu sempre posso fazer esse movimento. Eu sempre posso tirar 2 minutos do meu dia para começar e só fazer uma leitura com total presença naquela leitura, gostosinha. Sim. Eu posso ouvir uma música que me acalme, que me leve para um lugar que eu fique grata, que eu me sinta bem. Né? Eu posso só botar um incenso, arrumar minha casa e botar um incenso, porque a gente arruma a casa, né? A gente quer deixar que ela se arrume sozinha, a gente quer que a louça se ajeite sozinha, mas às vezes a gente precisa estar ali, não tem jeito, né? É a nossa realidade. A gente não foge disso. A gente tem parceiros de vida. Sim, né? Isso. Mas a danada tá lá. O nosso toque, o nosso jeitinho ainda tá ali. Então, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, mas a gente sempre pode estar da janela num dia chuvoso, observando a água que cai do céu, que eu adoro, me acalma. Foi fazer um passeio, por exemplo, aqui no nosso feriado de Corpus Christi, nós fomos ver que voltou, né, as atividades externas, mas mesmo sendo um pedacinho, fizeram um tapetinho, aquele tapete bonito, em frente à igreja. E eu cheguei até a postar o badalar do sino, porque aqui é a cidade que os sinos conversam, né? E que coisa linda! Eu encontrei tanto da minha própria religião naquele badalar que conversou comigo naquele momento. Então foi um momento que não foi a erva, a folhinha da rachadura, nem o sol, nem a terra, nem a água da cachoeira, mas foi aquele som que reverberou em mim e me botou num momento muito de sagrado feminino para mim ali. Então, assim, a gente encontra a nossa forma de voltar. Não importa aonde a gente está, se a gente ganha bem, se a gente ganha mal, se a gente está trabalhando igual uma louca ou se está numa cama de hospital, infelizmente. Mas a gente encontra. A gente encontra esse lugar, encontra essa voz, encontra o próprio conselho, as respostas que a gente precisa, né, Sheila? A Sheila ficou nesse momento agora, né? De silêncio. Eu fiquei, passei por isso quando estava, que você falou, na cama de hospital, passei por isso quando eu tive acidente com a queimadura, teve um dia que a minha pressão subiu muito, o pessoal do hospital queria me dar remédio para ansiolítico, que fala, né? Ansiolítico, e aí eles vieram, eu falei assim, como você fica muito tempo no hospital, você acaba aprendendo algumas coisas, né? Eu falei, peraí, mas qual que é a pressão que está subindo? É a do emocional? Ela falou, eu falei, então me dá até 2 horas da tarde, que eu vou baixar essa pressão. Se eu não conseguir, você me dá o que você quiser, eu vou tomar. Não, você tem... Eu falei, por favor, me dá até 2 horas da tarde. E essa mulher saiu e eu fiquei fazendo exatamente isso que você falou. Comecei a respirar, falar, calma, Sheila, tá tudo bem. Você tá segura, você tá se curando, fica calma. Eu respirava, e mantra de Ganesha, mantra de Shiva, e respirando, e buscando, sabe? Aí entrava o enfermeiro, eu falava assim, baixou? Ela falava 2 pontos. Aí eu continuava. E eu falei, fica calma, fica calma. Quando foi 2 horas da tarde que a mulher entrou, já entrou bombando, com o medicamento na mão, pronta para me meter o remédio lá, sossega leão. Quando ela entrou, ela fez assim para mim, baixou, né, Sheila? Eu falei, baixou. Por quê? Porque se está sob o nosso controle, a gente precisa parar, né? Quando eu estava lá na cama do hospital, eu falei, para que é que eu vou botar dentro do meu corpo um ansiolítico, ficar doidona,
né? Sendo que eu posso me centrar, por mais... Eu estava toda queimada, toda enfaixada, e eu falava assim, não, eu tenho que pensar o seguinte, tá tudo bem, daqui a pouco eu saio daqui e vai dar tudo certo. E aí, trabalhando esse momento de ficar calma, é fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. E aí, chegou um certo momento que eu entrei nesse estado que você falou quando ouvi o badalar do sino. É como se eu não estivesse mais ali naquele hospital. Sabe assim? É como se eu estivesse num estado de segurança e de paz. E aí eu já não estava mais preocupada se estava baixando lá o negócio. Eu estava só em paz. E as coisas acontecem. Então, não está mesmo ligado à condição financeira, nem social, nem à mobilidade. Porque independente do estado que você esteja, você pode se revoltar ou se acalmar. A escolha é sua, né? Eu acho que tem... Fantástico isso que você falou, fantástico. E aí, você Perfeito. tô falando das coisas do ansiolítico. Eu vou tomar. Eu não tô criticando. Peraí, desculpa, Tuti, eu não tô criticando ninguém, pelo amor de Deus, que toma remedinho, tá, galera? Tá. É que eu sou uma pessoa que eu gosto de estar no meu estado normal, pelo amor do sagrado. Tá bom? Tá Cada bom. um vai tomar o que quiser de boaça. É tudo essa coisa que a gente tá falando do autoconhecimento, tu pode falar isso porque tu tava com o teu eu falando ali, o teu autoconhecimento é possível. Eu consigo fazer isso, eu consigo. Porque quando a gente quando a gente desperta, eu acredito, assim, para procurar um médico, ele nos dá um ansiolítico, a gente tá meio que assim, precisando de um suporte. Não tá conseguindo olhar para dentro, né? Porque quando eu comecei o processo de olhar para dentro, agora eu vou mergulhar mesmo nisso aqui, vou olhar para isso, eu sentia que o ansiolítico, ele me bloqueava de ir tão profundo. Porque eu ficava tentando, eu não conseguia ir, ele não deixava eu ir. Porque, claro, ia doer também. O meu emocional ia doer, porque eu vou mexer, a gente mexe nas coisas que a gente nem imaginava, a gente mexe em conceitos que a gente achava que estava super certo, e na verdade para a gente não é, né? Não tá agora, não é mais adequado nesse momento que a gente está vivendo. Então ele vai bloquear aquele acesso ali. Mergulhar de fato, ele vai como se ficasse uma boia lá em cima, puxando para te não mergulhar tão profundamente, né? Mas o que acontece? Quando nesse definhar que ela está falando aqui, quando a gente está definhando, nesse caso, que nem tu falou, tua pressão estava subindo ali, ou às vezes a gente está tendo crise de ansiedade e tudo mais, a gente vai procurar uma ajuda externa. Mas quando eu tenho, cada vez que eu estou me conhecendo mais, me abrindo para olhar para dentro, ouvindo outras mulheres, uma cada vez mais, como ela fala aqui, todas nós vamos precisar mergulhar, cada uma for levando a outra, vai ser mais fácil de controlar isso, vai ser mais fácil de entender, peraí, eu vou recuperar a minha pele para ter essa força agora de alguma forma ou outra, né? Então, eu acho que cabe muito falar isso, porque às vezes o remédio não é só a solução total. Às vezes eu preciso dele e de outras coisas. Eu preciso E dele outra, né? Sim. e manter e se conhecer ao mesmo tempo, né? Se abrir para a espiritualidade, trabalhar o eu mais profundo para poder melhorar também, né? Não ser só um tratamento paliativo, mas ser algo que eu vá encontrar melhor a minha direção, né? E outra, eu consegui fazer isso, gente, também vou dar aqui mais uma ressalva, tá? Por quê? Porque eu estou num processo de autoconhecimento de 10 anos. Exatamente. Então, oi, Sheila Brasil, entende? Por isso, mais uma vez, eu não sou contra remedinho nenhum. Assim, eu estou no processo de conhecimento há 10 anos tomando porrada, né? Com a espiritualidade me puxando pelos cabelos e falando, gatinha, vem para cá, esse é o seu caminho, vem aqui. E quando aconteceu esse acidente, eu já estava num processo de consciência mais controlado, que me ajudou na minha recuperação, né? Fazem 9 meses que eu sofri o acidente. Hoje eu tô sem malha, mas geralmente eu uso uma malha. Mas assim, eu consegui me recuperar mais rápido pela fé, os cuidados médicos, óbvio, e a cabeça. Porque o tempo inteiro eu ficava pensando que eu estava me curando. Mas isso por quê? Porque eu já venho de um processo. Então, é natural, quando a gente está começando, a gente precisar, às vezes, de um aporte, de um remédio, aquilo que a Tuti estava falando. Pelo amor de Deus. Precisar de um remédio para dar um amparo, né? Pelo amor de sagrado, dar um amparo, porque
ajuda muitas vezes. Quando eu me separei, eu tomei um remedinho mesmo. O médico me deu um remedinho. Só que eu não tomei nem uma semana. Por quê? Porque eu era muito agitada, fiquei muito calma. Eu achei um estado muito estranho para mim. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo nem me mexer direito, tá muito esquisito. E aí eu parei de tomar, né? Porque eu achei estranho. A minha referência foi negativa, né? Não, porque assim, claro, eu tomo, gente, remedinho, porque passei por um processo pesado de perda, não me dei bem com esse luto, foi o luto da minha mãe, foi bem difícil, né, o tanto desprendimento, a doença, né, e cheguei na nossa mentora Isa, por desespero do meu esposo, que falou assim, não, precisa de alguma coisa para te tirar desse lugar. E o medicamento, às vezes, coloca. A gente quer ir para o lugar e o medicamento faz assim: ele tenta estabilizar o navio para você fazer esse caminho de volta por esse mar que está turbulento. Você está no meio de uma tempestade emocional, mental, você não. Ele vem te estabilizar. E é como o meu próprio psiquiatra diz: você não tem que ficar com ele a vida inteira. É para esse momento. Sim. Né? Como minha terapeuta fala. Precisa fazer essas perguntas em cima dos seus próprios porquês para você se entender. E assim a gente vai se libertando. E esse processo de autoconhecimento, conhecer o Sagrado Feminino com esse nome, porque a gente já conhece o Sagrado Feminino desde que a gente nasce. Quando você passa lá pelas benzedeiras, você já está conhecendo o Sagrado Feminino lá atrás. Só que não é com esse nome, né? A sua avó, a sua mãe, só a gente dá fala assim, dorme com Deus, Deus te abençoe, a gente já está mergulhada no sagrado e a gente não sabe. Então, nada contra realmente quem eu sei, estou entendendo você falando, fica gratidão, galera, gratidão, super, tá? Gratidão, obrigada, Tati. É isso, ele só vem para deixar um pouquinho mais, o navio mais estável. E depois a gente não precisa dele. E ainda assim, se precisar por um período longo, tudo bem, porque ele vai te deixando no processo mais estável, aquilo que você falou do navio. É que eu tive uma experiência negativa, e aí eu fiquei morrendo de medo, entendeu? A mulher entra lá, eu tava de cama toda enfaixada, os bracinhos assim. A mulher vem com o negócio falando que ia me dopar, eu falei, não, aí eu não vou nem falar, meu Deus do céu, o que ela vai fazer comigo que eu não vou ver? Entende? A pessoa surtada, né? Até aí a pessoa descontrolada. E aí o equilíbrio... Não tô dizendo também para ninguém tomar remedinho para ficar com o mar em equilíbrio, não, tá, gente? Fora isso. Imagina você. Olha a gente trazendo os extremos. Nem ao céu, nem à terra. Nem a água, nem a terra. Hein? Exatamente, é isso que eu ia falar. Como a gente é legal. A gente conseguiu pegar o nosso alvo, fazer um... Achamos o equilíbrio. Encontramos o equilíbrio. Nem é para encher de remédio, nem também é para ficar sem remédio. É para usar dentro do necessário para manter o equilíbrio e começar aos poucos e fazendo esse resgate da mulher selvagem, da mulher que lida com a emoção e com a ação, com o masculino, com o feminino. Eu acho que faz todo sentido. E a medicina está aí para ajudar, né? Gente. Tá para ajudar. Tá para ajudar. Então sempre procure seus médicos. E procurem por nós para auxiliar nessa amplitude de olhar. Por gentileza, aqui, procure a gente entende um pouco. A gente é meio louco, mas a gente entende as coisas. Exatamente. No último trecho, ela fala ela fala muito do Jung, né? E ela fala, seria muito melhor simplesmente admitir nossa pobreza espiritual. Quando o espírito fica pesado, ele se transforma em água. Portanto, o caminho da alma conduz à água. A volta ao lar e os intervalos para conversar com a foca na rocha, no mar, são nossos atos de uma ecologia inata e integral, pois eles todos representam a volta à água, o encontro com a amiga selvagem, aquela que acima de todos os outros nos ama incansavelmente, sem se defender e com profunda tolerância. Basta que olhemos no fundo daqueles olhos veementes que são sábios, selvagens e amorosos e que aprendamos com eles. Então, finalizando esse trecho, né, desse conto, que ela fala ecologia inata das mulheres, que ela falou aqui, da gente deixar essa água fluir, né, da gente poder mergulhar nessa água também e recuperar pedaços da nossa pele. Eu acho que para mim, quando eu decidi entrar nesse conto, sempre quando eu vou decidir qual é o conto que vai ser nesse círculo, eu sinto que eu olho para todos os capítulos e vejo qual que tá naquele momento que eu estou precisando mais.
E eu precisava olhar para esses pedaços de pele que eu fui deixando pelo caminho, para mergulhar, para poder recuperar esses pedaços, para poder empreender, por exemplo, para poder vender, para poder. Uma das coisas que, por exemplo, eu recuperei, eu acho que um pedaço de pele foi fazer a venda mesmo, né? A mulher que se sente travada, fazer a oferta da venda, vem milhões de pedaços que foram ficando pelo caminho. Teve história da minha família com venda, teve história da minha família com dívidas passadas. Então, teve várias coisas que o dinheiro não fluía para mim. Então, isso eu tive que conhecer através de quando comecei a ler esse conto. Trazer cada vez que a gente vinha aqui, falava mais. Eu dizia, peraí, vou trazer isso lá para minha terapia, vou falar com a terapeuta, vou dizer para ela o que isso pode representar para mim, para ela me ajudar a enxergar, né? O que está nesse mergulhar, o que eu posso mergulhar mais profundo, o que eu tenho que esperar um pouco mais. Então, eu acho que esse recado desse trecho, que, como ela fala aqui, cada mulher vai ter que mergulhar. E quanto mais mulheres mergulharem, melhor é. Uma vai levando a outra, né? Como a gente está fazendo aqui, uma levou a outra, uma viu a live de outras mulheres aí, outras mulheres estão vendo essa live aqui, então mergulhando, às vezes inconscientemente, tá indo no processo e nem imagina, mas tá alguma coisa tá acontecendo aqui dentro. Se tu tá assistindo aqui é porque também algum chamado, alguma coisa tinha para uma mensagem para poder levar. Então, esse recado de que a gente tem peles que a gente foi deixando e tá tudo bem trocar a pele em algumas vezes, recuperar a pele, pega a pele aqui, pega a pele dali, mergulha, volta para a terra, mergulha de novo, volta. E ouvir também, ouvir esse filho, deixar esse filho, né, ajudar essa criança interior que a gente tem, a nossa criança lá, recuperar nossas memórias, deixar a nossa anciã, que é a mulher que está lá no futuro, que já conquistou as coisas que a gente sonha, e deixar ela também chamar a gente para recuperar essa força. Então, eu acho que esse recado desse trecho que eu queria deixar hoje para falar, e já o que gurias vocês gostariam de falar sobre isso, também sobre o geral desse ponto, para a gente finalizar essa live aqui. Eu acho que pegando o gancho do que você falou, né? Essa busca da criança, mas buscar a criança, não aquela criança que todos nós temos que tem alguma dor, né? Mas buscar a criança que tem a ousadia, aquela que não tem medo, aquela que, tipo, eu pegava a bicicleta sem freio e descia a ladeira com uma outra menorzinha na garupa, sabe assim? Essa criança que era mais ousada, que falava, vou descer a rua assim que eu vou perder a velocidade, não vai ter nada. Essa criança mais ousada, trazer ela para cá, ela é mais corajosa, ela é mais brincalhona, ela é mais divertida, né? Porque a criança triste a gente trata num outro momento. Para este momento, eu acho que buscar essa criança da ousadia e buscar essa anciã que vai trazer esse calor de amorosidade, né? Que ela cita aqui no livro, que vai acalentar as nossas dores e vai dizer para a gente, filha, segue por este caminho. Ela vai dar para a gente o caminho, porque no fundo a gente sempre sabe das respostas, né? É aquilo que a gente estava falando quase agora. A gente sabe que olhou para a comida, né? Assim que a minha mãe dizia, olhou para a comida, sentiu assim, não come, porque é a sua anciã, né? É o seu corpo dizendo, vai passar mal. É o sagrado dentro de você falando isso. Então eu acho que para finalizar é isso, é buscar tudo isso que a Tuti falou, de forma muito amorosa, muito carinhosa e com muita paciência, porque às vezes a gente não tem paciência com a gente nesse processo de empreender, de se autoconhecer, do que a Tati falou, às vezes a gente está sempre querendo a aprovação externa, por mais que a gente esteja buscando autoconhecimento, por mais que a gente trabalhe o fazer do meu jeito e tudo bem, no fundo ainda tem aquela coisa de que a gente não quer ser reprovada, porque quando alguém dá uma crítica, a gente sente isso ainda, né? A gente não consegue falar, tá tudo bem. Então, eu acho que esse foi o recado da leitura de hoje. Para mim, bateu muito bem forte isso. É isso. Faço eco das palavras de vocês, dessas reflexões, porque ao longo dessa jornada que nós tivemos com a pele de foca, a gente bateu muito nisso, né? De se ouvir mais, de se entender, reparar em todos os sinais que o nosso corpo e a nossa alma emanam para a gente. É o arrepio, é a dor no corpo,
e a gente não, a gente buscar se respeitar mais. Se o corpo disse não come, se pergunta por que que eu não posso comer? Por que Isso. isso me faz mal? Buscar isso que a Sheila falou, né? Trazer essa criança que não tinha medo, que era muito curiosa, que amava descobrir, desbravar as coisas, subir muro, subir escada, correr riscos. Mas são riscos seguros, que não envolvam a dor, nem tirar a casquinha do machucado do coleguinha, nem a sua. E se a sua criança estiver ferida, procure uma ajuda, procure uma terapia, faça meditação, Ho'oponopono. Então vamos seguir uma linha que a doutora Clarissa nos aponta, que é assim, a vida é muito rápida, né? Hoje, eu acho que daqui para frente vai ser sempre assim, muito acelerado, as respostas muito rápidas, né? Você não conseguir nem saborear o processo, porque você quer logo chegar no auge, chegar aonde você sonhou, e não pode parar só onde você chega, onde você sonha, continue sonhando, que é uma coisa que a nossa criança arteira fazia muito bem. E a gente, né, e ao longo do nosso crescimento, vão tirando esses pedacinhos da gente, né? Porque para de sonhar, a vida não é isso. O que você vai fazer para ganhar a vida? Vai estudar até cansar, porque sem diploma você não é ninguém. E a gente vai descobrindo quando a gente cresce que não é assim. O processo é bem diferente. O processo, mesmo sendo dentro de uma coletividade, ele é muito individual. Então, se permitam essa volta, se permitam o silêncio, o tempo de cada um, a meditação de cada um. E eu acho que esse conto vai deixar saudade. Pele de Foca veio para resgatar, e eu falo por mim, veio para resgatar muitos pedaços de pele que estavam perdidos. Não só o caminho dos ossos, né? Eu não resgatei ossos, não colecionei tantos ossos como eu resgatei pele junto com vocês nesse conto. Gratidão. Gratidão. Ai, gurias, gratidão imensa. A gente está finalizando um ciclo hoje que a gente começou juntas aí, esse conto da Pele de Foca. Gratidão quem está assistindo, quem nos acompanha. Semana que vem a gente vai pausar dia 12 de julho. A gente vai dar uma pausa para poder organizar. O próximo, dia 19, a gente retorna com um novo conto que a gente não vai parar, a gente está sempre experimentando, mudando, vamos testar outras dinâmicas, perguntas, falas, o que a gente vai fazer por aqui. Quem tiver ideias, comentários, quiser mandar para a gente também mensagens, a gente está sempre recebendo as informações, feedbacks de como que quem acompanha gostaria de melhorar, está gostando dessas lives, e a gente vai sempre correndo riscos também, porque a gente está colocando aqui a nossa voz no mundo, falar coisas que o outro lado pode ser que a pessoa entenda de uma outra forma, e a gente não sabe como que vai ser essa reciprocidade, né? Como que vai receber o que a gente está falando aqui. E colocando a nossa criança em ação, a nossa criança ousada, fazer live, falar aqui para o mundo todo, abrir esse espaço e treinar várias dinâmicas para a gente cada vez aprimorar cada vez mais e ampliar também os nossos conhecimentos, né? Quanto mais a gente fala, eu acredito que expande muito mais os nossos neurônios, criam muito mais conexões e tudo mais. Então, a gente está ajudando a gente, ajudando outras pessoas, se ajudando aí. Então, mais uma vez, gratidão, gurias, por estarem aqui. Não tenho palavras para agradecer, foi incrível mesmo, a gente realizou esse círculo aí, e até que venham os próximos círculos. Seguimos nas terças às 13 horas aqui. Gratidão. Beijo, gente. Gratidão, Tuti. Gratidão, Sheila. Tchau, gente. Gratidão. Tchau, meus amores.